Shalom! Você sabe qual é o lugar mais importante de toda a Terra? O daughters of Zion, O Abraham's sons. Deus disse que é Jerusalém. E se Deus falou, Deus tem razão. E não só Jerusalém, mas todo Israel é um lugar maravilhoso, precioso demais, lindíssimo. E você sabia que existem profecias milenares de 2.700, 2.600, 2.500, 2.000 anos atrás que não se cumpriram através das gerações e que estão se cumprindo exatamente nos dias de hoje? Então, eu quero te fazer um convite muitíssimo especial. No dia 2 de novembro, nós estaremos indo para Israel, chegaremos de volta no Brasil no dia 15 de novembro. E esses dias serão dias muito importantes e preciosos, onde nós estaremos pisando não apenas no cenário, no palco onde aconteceram os principais eventos bíblicos, mas também nós estaremos testemunhando o cumprimento das profecias que apontam para os últimos dias e para a volta de Jesus. A nossa chegada em Israel se dará em Tel Aviv, uma cidade moderna, lindíssima, que apesar de não ser bíblica, ela é cumprimento de muitas profecias. Depois subiremos para o norte de Israel, passando pelo Monte Carmelo, atravessaremos o Vale do Armagedon, lugar da última batalha, iremos até Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu. Estaremos depois em Cafarnaum, no Mar da Galileia, passearemos de barco. Vamos subir até o norte, até as colinas do Golã, até as fronteiras norte de Israel com a Síria, com o Líbano, e conheceremos lugares maravilhosos e proféticos. Depois desceremos pelo Vale do Jordão, iremos para o Mar Morto, passaremos ali um tempo de lazer, de descanso, de flutuação no mar, de hospedagem num spa excelente, comida muito boa, visão muito boa, muito aprazível. E depois, Jerusalém. O melhor lugar da Terra. E Jerusalém são muitas e muitas atrações e nós estamos vivendo um tempo profético, porque Jesus disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que se completasse o tempo deles. Ainda estamos nesse tempo, mas em breve ele se fechará e nós não teremos mais a oportunidade de pisar a cidade santa, porque assim Jesus o disse. Então quero te incentivar, vamos para Israel, mas não vamos apenas para ver o passado, nós vamos conhecer Israel do passado, o cenário onde aconteceram os grandes eventos bíblicos, mas também o Israel do presente, que é totalmente profético, que é cumprimento de profecias e é milagre. E avistaremos também coisas vindouras, porque tudo que acontece hoje em Israel está apontando para os próximos dias e para a volta de Jesus. Então, vem conosco, vamos embora para Jerusalém, vamos conhecer Israel profeticamente.
adore Elohai. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Gadol Elohai, Shivuki Gadol Elohai, Kol Echad Gadol Eu quero cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Em mais uma Páscoa, uma data especial que nós temos. Então eu gostaria de começar já louvando ao Senhor. A gente já estava aqui aquecendo um pouquinho, né? Davi, Rebeca, a Leia, minha esposa. É uma festa em família, gente. Então eu quero te convidar, você em família, na sua casa, a participar. Já que nós vamos ver aqui como é que Deus estabeleceu essa festa. Vamos adorar um pouquinho o Senhor com os louvores. Glória a Deus. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Assim, ó. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Mas esse ano Deus me dá o privilégio, junto ao pastor Dinho, os outros pastores do Ministério Atos de Justiça, a nós celebrarmos a Páscoa. A Páscoa, ela é uma das 3 grandes festas bíblicas. Na verdade, a igreja, com o passar dos anos, perdeu um pouquinho do sentido dessa celebração, né? Que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, até mesmo como povo evangélico. A Páscoa, ela é mais complexa, ela é mais rica, na verdade. Eu queria ler um texto com vocês que está ali em Levítico 23, versículo 5, para nós já fundamentarmos aí esse início, né, da visão.
Sempre convide as crianças a participar de tudo que está acontecendo, tá bom? Então diz assim lá em Levítico 23:5. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Deus estava ali em Êxodo, capítulo 12, também dizendo assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus estava estabelecendo algo com Israel, e nós vamos ver isso na saída do Egito, e essa festa seria perpétua, perpetuada. Então eu queria te convidar e colocando no teu coração, você que preparou os elementos, inclusive Deus colocou assim no meu coração, né, para a gente já abrir dizendo, nós temos ervas amargas, nós temos raízes que também são amargas ou picantes, nós temos ali o ovo, que no ano passado eu não falei muito bem o que significava, eu esqueci. Nós temos também essa pastazinha doce, muito gostosa. Nós temos o suco de uva representando o vinho, não é verdade? E nós temos o pão sem fermento. As matzot, que são o matzah, é o pão sem fermento também. Então, por que eu estou falando sobre isso com você? Nós vamos enriquecer. Nós vamos crescer em conhecimento e graça diante do Senhor. Amém, Davi? Essa palavra é forte, hein? Então, eu queria que você acompanhasse comigo o seguinte. O que é que significa o termo Páscoa? No grego é pessar. Pessar significa passar por cima, pular. E quando que isso aconteceu? Foi quando na última praga do Egito, a morte dos primogênitos, Deus deu uma direção a Israel através de Moisés e de Arão, que eles deveriam pegar o sangue de um cordeirinho, passar nos umbrais das portas, no batente nos umbrais das portas, como sinal para que quando o anjo da morte estivesse passando por ali, a casa dos israelitas fosse poupada. E foi exatamente isso que aconteceu, por isso o nome Páscoa. E Deus dizendo, essa será a Páscoa. Mas por que essa celebração ganhou essa dinâmica aqui? Lá em Êxodo 12, foi mais ou menos 1440 e tantos anos antes de Cristo, então já faz bastante tempo, né? Foi se desenvolvendo com o passar dos séculos a Páscoa, mas 500 anos antes de Jesus vir, a Hagadá, né, que é todo esse sistema de celebração, e ela foi estabelecida. Então, quando Jesus celebrou a Páscoa, ele celebrou semelhante a essa aqui que nós estamos fazendo. Então, eu queria te convidar a entrar nisso, porque nós estamos acostumados a ter apenas um pedaço de pão, né, e apenas o suco de uva. Mas Deus tem mais para nós. Claro que se você estiver aí participando só com o pão, um pãozinho e um cálice, não tem problema. Você observa o que é que nós vamos fazer para você também aprender, ok? E glórias a Deus por isso. Então, gente, o que acontece? Nós estamos regressando para as nossas casas, que é uma celebração caseira. Você sabe que no concílio de 341, lá em Antioquia, 341 depois de Cristo, o que aconteceu? A religião proibiu a celebração com os judeus e começou a fazer um rompimento, uma separação, que nunca foi a vontade de Deus, porque a igreja nasceu como uma igreja judaico-cristã. Todos os apóstolos eram judeus, Jesus veio como judeu, e no desenvolvimento da igreja, no primeiro Pentecostes, avivamento, era uma igreja 100% judaico-cristã, judaica. E isso foi perdido porque a igreja romana resolveu fazer uma separação e nós até hoje sofremos aí a consequência disso, gente. Mas eu quero te dizer que no dia 10 de Nissan, Deus deu uma direção profética e prática a Israel, que era para eles separarem o cordeirinho novinho. A diferença do cordeiro para o carneiro é que o cordeiro é novinho, até 1 ano, né? Bem novinho. Esse aqui está representando, nós vamos falar sobre isso também. E esse cordeirinho deveria ficar com a família até o dia 14. A família ia se apegar ao cordeiro, não é? Assim como nós devemos olhar para Jesus e ter um envolvimento com ele. Um envolvimento com ele. Então, do dia 14 ao 21,
também era a festa dos pães ázimos, porque Deus mandava Israel fazer uma purificação da família e da casa da família, tirar todo o fermento. O fermento na Bíblia tem essa conotação de todo o pecado, pode ser um detalhe. Se for, vamos colocar assim, um pequeno pecado, mas ele estiver misturado ali, na sua casa, na sua família, na sua vivência, é como se fosse o fermento em uma massa. Ele vai fazer com que a massa fique levedada e cresça. Então o pecado vai acabar tomando conta. Então Deus falou, faz uma limpeza. Aí a festa dos pães ázimos. E depois vocês vão celebrar também a Páscoa. Então, gente, por 7 dias os judeus não comeriam nada que tivesse fermento, né? Eles seriam descontaminados. E finalmente, após a Páscoa, o sacrifício viria as primícias, também apontando para Jesus, Davi. Também apontando para Jesus, que ressuscitou ao 8º dia, sendo a primícia daqueles que dormem. Todas as 7 festas bíblicas, na verdade, são proféticas, gente. É que hoje nós falaremos aqui mais da Páscoa. Temos também uma grande festa que é Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E temos depois a festa de tabernáculos. Mas são 7 ao todo. Eu só falei das 3 grandes aqui, né? Então, eu queria ler com você, se você tem a tua Bíblia aí, né? Eu estou com a minha aberta aqui, vou usar o tablet mesmo. Lucas 22, do 14 ao 16, diz assim. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E ele estava falando dessa Páscoa aqui, muito parecida com essa. Então, enquanto a Leia se prepara para fazer a oração, nessa parte você pode convidar a sua esposa, a mãe da casa, né, para fazer a oração e acender 2 velinhas. Não é verdade? É o acendimento das velas. Você pode acender, Leia, eu vou deixar o violão aqui do lado. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Davi me disse que a barriga dele está roncando um pouquinho, daqui a pouco vai parar de roncar. Tá bom? Pode fazer a oração, meu amor. Tá bom? Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor é santo, santo, santo. Maravilhoso, Senhor, é poder te adorar, é podermos estar diante do Senhor na tua casa, chamada casa de oração, é podermos aprender, Senhor, da tua palavra, porque o Senhor verdadeiramente nos fez livre em Cristo Jesus, nós somos livres, Pai, e nós tomamos posse, Senhor, dessa liberdade hoje sobre as nossas vidas. Então abençoa, Senhor, abençoa-nos, abençoa as famílias que estão em casa, que nós possamos crescer hoje em entendimento, discernimento diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, leva-nos mais alto. Queremos estar, Senhor, diante de Ti, entendendo tudo aquilo que o Senhor quer revelar a nós, tudo aquilo que o Senhor tem falado, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus, no decorrer da história. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo, por esse momento. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça que nos constrange. Santo e soberano é o Teu nome. Rabalabassuriandas, ora canta suriandas, ora canta suriandas, abalabassuriandas. Santo, santo, santo é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dá para sentir a presença de Deus. Não sei você em casa. Mas eu queria te dizer assim, quando nós acendemos as velas, não é um rito religioso ou algo ruim, de forma alguma. A Bíblia diz em João capítulo 1 que Jesus é a luz que vinda ao mundo ilumina as pessoas. Ele é a luz do mundo. Amém, queridos? A Bíblia diz assim, lá em Gênesis, no 1º capítulo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e a gente acende aqui, entendendo que a palavra de Deus é luz e é lâmpada.
Amém? É nesse sentido, é tudo trazendo um entendimento profético com esses elementos. É claro que a cerimônia em si, nós não queremos e nem temos essa pretensão de sermos perfeitos cerimonialmente. Mas usar profeticamente os elementos, isso sim. O que eles significam. Para enriquecer o nosso entendimento bíblico, afinal de contas, Jesus é o cumprimento da lei. Ele é o alvo da lei. Então, a sombra, que é a lei, ela aponta para Jesus. Se nós entendermos melhor essas coisas, a nossa vida cristã vai ser enriquecida também. Isso aí, a Rebequinha vai com a gente aí, se distraindo um pouquinho, mas ouvindo, né, Rebequinha? Ouvindo atentamente. Então, tá bom. Então, eu queria, assim, convocar, e agora o pai de família, ele faz uma convocação oficial para a celebração que se inicia. Fala, mas já não começou? Não, mas agora é oficial, né, com essa leitura de Êxodo 12, que é o principal texto sobre a Páscoa bíblica, né? Êxodo 12, 14 e 27 diz assim: Este dia será um memorial que você e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Se liga aí da visão. Celebrem-no como decreto perpétuo. É o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou suas casas quando matou os primogênitos dos egípcios. Meu Deus. E por que o que é que nós temos a ver com isso? Se nós somos gentios, não judeus. Se a gente não tem, né, a maioria de nós aí não tem o sangue judaico, o sangue hebreu. Aí que está o grande milagre da palavra de Deus revelado em Efésios capítulo 2. Se liga, presta atenção. Diz assim, ó, Efésios 2, do 12 em diante, diz assim, ó: Por um tempo, nós gentios estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ó, foi por um tempo. E estranhos às promessas, às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, nós, que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Você vê que ele faz um elo. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estávamos longe e fomos aproximados pelo sangue derramado. Então Deus nos liga, nos linka à verdadeira videira que é Israel. Isso é poderosíssimo e é uma das chaves do avivamento. O último avivamento vai acontecer na face da terra, está ligado a isso aqui. Ao entendimento das nossas origens. Então é isso. Eu vou ler aqui agora o versículo 13. Portanto, já não somos mais estrangeiros ou peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus mediante o evangelho. Nós, gentios, somos co-herdeiros com Israel. Então, olha só, Israel não perdeu o seu lugar, não foi substituído por ninguém, nenhum povo, mas nós entramos na herança junto a eles. Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Efésios 2, 19, 3, 6, tá bom? Então, gente, a minha boca já secou e eu fiquei um pouquinho emocionado de iniciar esse momento com vocês, né? Emocionado mesmo. Mas agora nós vamos para a bênção do vinho, o suco de uva que está aqui. Se você tem o teu preparado aí, você tem que separar uma boa quantidade, não vai ser só aquele pequenininho, né? A gente está acostumado. Uma boa quantidade, se quiser deixar a garrafa inteira, vai ser interessante. E nós temos aqui 4 cálices que representam as obras de Deus com o seu povo, anunciadas ali em Êxodo capítulo 6, que diz assim, ó, versículo 6 em diante: Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Ó, Rebequinha, presta atenção aqui, hein? Por favor, hein? Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Esse é o primeiro cálice. E vos livrarei da sua servidão, segundo cálice. E vos resgatarei com o braço estendido, terceiro cálice, com grandes manifestações de julgamento. Uau! Tornar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Esse é o quarto cálice. E sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Êxodo capítulo 6, como eu disse, versículos 6 e 7. Se liga, gente, isso é para nós. Não é só pensar assim, aconteceu com Israel
e só uma simbologia assim fraca. Não, é poderoso para nós. O primeiro cálice, então, é o cálice da quebra do jugo. E vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Então, tudo que a gente recebe e come, a gente deve fazer abençoando. Certo, pessoal? Você sabe que o povo de Deus é assim, ora antes de comer, antes dos momentos importantes, não é verdade? E isso é bíblico, mas santificando. Então, o Kiddush é a bênção dada sobre o vinho ou o suco de uva para santificar tanto o Shabat quanto as festas bíblicas que também são feriados. Ok? O Shabat ele fala de um feriado semanal e as festas bíblicas são os feriados extras. Feriados de Deus. Deus gosta de feriado e gosta de festa. Aleluia. Só que a festa do jeito certo, né? Então, eu vou encher aqui. Encher não, né, gente? Não coloca muito não, senão vai sobrar, né? Você pode colocar ali um tanto na sua taça, dependendo do tamanho da tua família. E nós aqui vamos fazer dividindo os cálices, ok? Eu vou tomar primeiro, depois eu passo para o Davizão. Então, vou me levantar aqui, o pessoal se vira para me filmar, né? E glória a Deus. Com todo o respeito, a gente serve, você pode servir aí pai de família também. Acho que está bom. Pois não. Ah, tudo bem. Não se preocupa, não. Então, nós vamos fazer a oração de consagração do primeiro cálice, ok? Primeiro em hebraico aqui, melhor que eu consegui falar, né, nessa língua diferente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen b'shem Amém. E aí a gente diz assim, em português: bendito seja o Senhor, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Ó, o fruto da videira, ok? Tá bom? Então a gente diz assim também, ó, você pode aprender em casa. Lehaim, a vida. Lehaim. Fala, filha, Lehaim. Não precisa ficar com vergonha. E todos nós vamos beber. Muito bom. Muito bom. Essa celebração é maravilhosa. Pode tomar um pouquinho, não toma tudo para dar para a mamãe, que eu não sei se eu servi. Ah, vai dar sim. Então, na sua casa, você tem esse tempo também, junto conosco aqui, de acompanhar e de repetir os gestos, tá bom? Claro que às vezes sai um pouquinho diferente, não tem problema. Mais um pouquinho? Então tá bom. Oh, glória a Deus. A Rebeca, desde a outra ceia, ela não deixava sobrar nada, viu, gente? Então, a segunda parte, você pode preparar aí uma bacia, tá ok? Eu tenho uma baciazinha ali com uma toalha, que é a lavagem das mãos. Urhatz. Não sei se disse certo, o pastor Jean me ajude sempre na pronúncia. Conhece mais hebraico do que eu. Pastor Jean, o Abacuque, né? Após o primeiro cálice, nós lavamos as mãos em preparação para a refeição. Em qualquer cultura, a água é um sinal de purificação, ok, gente? Então, Jesus não só cumpriu o lavar as mãos, mas ele também lavou os pés aos discípulos, ensinando como é que nós devemos tratar uns aos outros. Diz assim, eu vou ler com você aqui João capítulo 13, versículo 2 em diante, assim, ó. E a gente já lava a mão, tá bom? Fica preparado aí, tá? Deixa eu achar aqui. Durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, ele ia fazer isso. Sabendo este que o Pai tudo confiara em as suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Olha o que Jesus fez, gente. Atenção, hein? Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingida. Então, todos nós vamos lavar nossas mãos e vamos derramar um pouquinho de água aqui, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer assim, ó. Isso. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui, Davi. Cuidado, tá? Espera um pouquinho aí, Davi. Deixa eu fazer assim o seguinte.
Eu vou lavar primeiro a mão da Rebequinha, a princesa. Põe aqui dentro. Vamos lá. Aqui, ó. 1, esfrega a mãozinha. Vai. De novo, 2 e 3. Isso. Ajuda, por favor. Muito bem. Agora, Davizinho, dá a volta aqui, por favor, por trás da minha cadeira. Isso. Pode vir. Conseguiu? Eu te apertei, né? Vem cá, põe a mãozinha. É assim mesmo, gente. Quando a gente está aqui praticando a palavra de Deus, tem o seu tempo. Vamos lá? Esfrega a mãozinha. 1, 2, 3 porções da água. A água simboliza a palavra de Deus de purificação. Por isso que no tabernáculo, quando Deus estabeleceu o culto, antes de entrar no lugar santo, tinha uma bacia de bronze com água. Certo? E então, nessa cerimônia também a água é muito importante, simbolizando a palavra viva de Deus. Põe a sua mão agora aqui, meu amor. 1, 2, deixar assim para pegar a luz, né? Melhor. E 3. Ó, bastante água. Seca a tua mão, agora você vai lavar a minha, tá? Certa vez, no passado, eu esqueci. É um ato profético. Mãos limpas e coração puro, aqueles que desejam subir ao Monte Santo e estar com o Senhor. Tá gelado, hein? Muito obrigado. Caprichou. Muita água, né, Rebeca? Espera só um pouquinho, tá bom? Isso. Agora eu coloco para cá de volta. Vamos abrir um espaço abençoado para nós aqui. Isso. Muito bem. Assim é melhor? Ok. Então, queridos, nós vamos fazer uma oração especial. Amém? Que diz assim no hebraico: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu bitmizvotav vitzvanu al nitilat yadaim b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. O que é que significa? E eu estou fazendo no hebraico, nós estamos voltando às raízes, tá bom? Mas olha aqui o significado para você guardar no seu coração. Presta atenção aqui, porque essa aqui, ó, é para vocês aprenderem também, tá bom? E um dia a gente vai poder estar fazendo todos juntos, ó. Bendito sejas tu, eterno Deus, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou lavar as mãos. Em nome de Jesus, o Messias. Amém. Glória a Deus. Lavar as mãos, lavar o coração. Jesus lavou até os pés aos discípulos e Pedro resolveu participar depois de ter entendido o que se tratava, não é verdade? Então agora vem um momento muito importante e a gente vai entrando mais na simbologia do que aconteceu com o povo hebreu, com os israelitas, né? Com o povo judeu, que é o mesmo povo que a gente está falando, os hebreus, os israelitas e os judeus, ok? O que aconteceu a eles lá no Egito? Eles estavam escravos. Tem gente que não acredita nisso, pensa que eles estavam tranquilos lá no Egito. Não era tranquilo, não. Era escravidão mesmo. Então, eu vou ler Êxodo 12:8 com você, que diz assim: naquela noite, falando da Páscoa, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Viu, Davi? Tá preparado aí? Olha, Rebeca. O carpaz, ok, querido? Carpaz. Representa a vida amarga na escravidão, o sofrimento, o choro do povo hebreu lá no Egito Antigo. Certo? Nem todas as partes desse ritual estão relatadas ali no Evangelho, né? Porque eles estavam acostumados a praticar. Tem coisas que nem aparecem detalhadamente. Só que você vai vendo que a gente vai te dando base bíblica aí sem problemas. Então, ó, nós temos aqui a salmoura. Deixa eu colocar um pouquinho aqui, ó. Representando o que? Água com sal, a salmoura, gente. As lágrimas. Ou você acha que um povo escravo há mais de 400 anos no Egito? 430 deu.
Eles estavam muito felizes da vida, sorrindo à toa. Não, a Bíblia diz que eles estavam clamando. E o choro é a melhor representação que há para o sofrimento, não é? Então, eu quero abençoar antes de nós participarmos, tá bom? Nós vamos molhar a salsinha e vamos comer aqui, ó. Eu peguei aqui, ó. Amém? Vamos orar assim? Vamos orar então? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri ha'adama, b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da terra. Em nome de Jesus, o Messias. Amém. Então, o que a gente faz agora? Você em casa também vai me acompanhando, gente. Tudo que eu estou fazendo é para você fazer também. Para mim, tem algumas coisas que já estão mais automáticas, né? De alguns anos que o pastor Dinho me dá a honra de celebrar. Eu quero agradecer a ajuda do pessoal da mídia também, pastor Jean e toda a equipe, né? Estão aí se esmerando. E então a gente molha e come. Todos nós, combinado? Ó, vou fazer aqui, ó. Aí, Rebeca, esse é para você. Será que pegou o sal? A salmoura, né, Davi? Aqui, ó, um raminho para você. Eu estou servindo vocês, tá bom? Inspirado no meu mestre Jesus, eu vou servi-los. Todo mundo come para sentir a amargura da escravidão. Ó, tá voando água aqui. É bem amargo mesmo. E aí, quando a gente já sentiu, a Bíblia diz para nós provarmos e vermos que o Senhor é bom. Nós vamos fazer isso durante toda essa Páscoa. Você vai provar. Ali o verbo no grego, ao qual Pedro está se referindo a um texto bíblico, é experimentar mesmo. Nós vamos experimentar que Deus é bom até o gosto dele. Amém? Então, o que ele diz, a palavra dele, nós estamos experimentando aqui hoje. Então, nós temos aqui, ó, agora uma parte muito importante, hein? Ah, não vai comer essa parte, não? Nós temos aqui, ó, os 3 pães sem fermento. São as matzot, no plural, matzah, no singular. Uma representação que eu gosto muito é esta de Abraão, é o de cima, representado pelo pão de cima. Isaac, o do meio. E Jacó é o último ali embaixo. E você vai ver que isso tem um apontamento profético maravilhoso logo mais. Nós saberemos disso. Então, esse pão foi feito somente de farinha e água, foi feito às pressas. Na verdade, lá para sair do Egito, eles fizeram tudo meio em pé mesmo, já para, Deus falou, na pressa. Depois que Israel foi liberto e continuou comemorando como estatuto perpétuo essa festa, eles passaram a celebrar assim, sentadinhos, em paz, em família, já não tinha mais a opressão do Egito. Mas aqui na original, na primeira, eles estavam debaixo de muita opressão, de muita pressão dos egípcios, e Deus estava abrindo uma lacuna, uma janela para a fuga de Israel. E aqui estava o pão, então, feito às pressas, e você vê que ele é furadinho, eu vou mostrar para você aqui. Não sei quem é que vai dar o tchan, aqui mesmo. Ele é todo furadinho, representando também o nosso Senhor Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, não é? Então, todas as matzot aqui representam o Senhor, de certa forma. Jesus não foi transpassado quando ele estava na cruz? Furaram o seu lado, furaram sua mão, furaram o seu pé? Pois é, até isso é profético, não é verdade? Então, eu vou fazer algo aqui, ó, Rebeca, olha aqui para mim, ó. Eu vou tirar o pão do meio, e você que está em casa também vai ter que fazer isso, ok? Você vai pegar o do meio, deixa os outros 2 ali, se é um pratinho, se é um paninho que você colocou, e aí nós vamos partir o pão. Partimos. Você viu que ficou uma metadezinha menor e outra maior? A menor volta para a pilha, e essa daqui, algo especial vai acontecer, e geralmente a criançada que gosta. E quem inventou isso é muito inteligente. Para, meu filho. Você vai pegar um pano,
um pano, um guardanapo se for de linho, pode ser, né, um pano de linho, não sei. E aí você vai esconder dentro desse paninho de linho assim, ok? Como é que é o nome desse pão que eu acabei de esconder aqui no linho? Ele é o afkoman. Fala afkoman. Fala afkoman. Agora sim. Esse é o pão sobremesa, por isso que ele é especial e fica para depois. E aí, quem puder em casa, vai sair sem as crianças verem, elas ficam no lugar e você esconde o pão, tá bom? E depois as crianças vão poder procurar. Então eu vou lá, pessoal. Vocês já sabem, né? Muito bom. Você vê que existe uma didática para as crianças também. Do envolvimento do pai com o filho, da mãe com o filho, da família unida celebrando festa bíblica. A Páscoa é uma celebração da família poderosíssima e é uma das curas da libertação que a gente recebe é justamente dentro da nossa casa, da nossa família. Então, esse pão escondido, o afkoman, fica para lá, ele é a sobremesa, ele também é chamado de pão da aflição. Por que será, né, gente? Eu faço essa pergunta. Por que aquele pão escondido no linho é o pão da aflição, não é verdade? Meu Deus do céu. Então, enquanto o Davizinho se prepara, calma aí, tá? Eu sei que você deixou aqui meio que a colinha, essa colinha pode, não tem problema, né? Que a gente está aqui aprendendo. As crianças vão participar fazendo 4 perguntas aproximadamente. Não é engessado, mas você pode trocar ali conhecimento com o teu filho, explicando um pouquinho sobre a Páscoa, certo? E eu vou ler aqui, Davi. Então, ó, Rebeca, você também está valendo, está participando, tá? Você é a mocinha da história, mas está participando. Olha só. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, certo? Então, o povo se inclinou e adorou. Êxodo 12, 26, 27. E outro texto diz assim, e contarás a teu filho naquele dia dizendo, por isso o Eterno me fez sair do Egito. Você tem que saber contar a história da saída do Egito. Pastor, eu não estava lá no Egito, mas Deus te retirou do pecado, da escravidão do pecado, do jugo do pecado, do peso do mal, maligno. Ele te tirou espiritualmente do reino do império das trevas e te transportou para o reino de luz, do Filho do amor de Deus. Então veja só, você tem tudo a ver com essa história, né? Então, Davi, eu quero assim, ó, a gente vai simular para a galera, com todo respeito, para as famílias em casa, perceberem como é que é. Fala bem firme, filhão. Por que esta noite é tão diferente de todas as outras noites? Pode continuar. Em todas as demais noites comemos pão fermentado. Esta noite somente matzá. Nas outras noites comemos qualquer tipo de ervas. Esta noite somente as amargas. Por que será? Vamos lá, continua. Nunca mergulhamos a erva. Esta noite mergulhamos elas 2 vezes. Uau! Então, aqui eu anotei as perguntinhas para ajudar o Davi, né? Inclusive estimulá-lo à leitura. Quer mostrar? Pode mostrar. Segura aí. Vira para cá, assim. Ó. Olha lá. Nós fizemos assim, bem de maneira caseira mesmo, para ele conseguir ler. Pode baixar, tá, filho? Então, gente, o que aconteceu? Qual é a resposta que você pode dar? Você pode contar a história de Israel, você pode ir lá em Abraão e chegar até o Êxodo, você pode, conhecendo a Bíblia, enriquecer essa explicação. Mas eu vou aqui, de maneira resumida, dizer assim, ó. O povo hebreu foi escravo do faraó lá no Egito. O faraó era um homem mau, se considerava Deus aqui na terra. Você sabe? Um falso Deus, né? E Deus os tirou de lá do Egito com um braço, com mão forte, com o braço estendido. Se o Senhor não os tivesse livrado, viu, Davi? Eles ainda estariam no cativeiro e a palavra de Deus não teria chegado até nós. Você sabia que a palavra de Deus chegou até nós através do povo de Israel? Então, preste atenção. Nós também fomos, a gente foi escravo do pecado, como eu disse, e através de Jesus, nosso Cordeiro Pascal, Deus nos libertou.
e nos libertou para vivermos para Ele. Ah, isso é maravilhoso. Deu para entender aí, gente? Então tá bom. Então esse método didático é um método de Deus. O que está acontecendo? Fica aqui, amigão. Deixa aí, pode deixar. Esse é um método didático de Deus para nós lidarmos com a sua palavra e irmos aprendendo conforme a gente come. Se vocês aqui, se a equipe que está aqui participando estivesse comendo também, vocês iam estar achando, vocês iam estar mais assim atentos. Viu? Olha só. Nós perdemos o costume, né, nessa época, porque o pessoal fica muito ligado aos ovos de chocolate. Não é verdade? Essa data, ao invés de ser uma data comemorativa de libertação, virou uma data comercial e tem um problema espiritual também. Porque, em primeiro lugar, coelho não bota ovo, muito menos de chocolate, como diz o pastor Dinho. Não é verdade, gente? Mas alguém poderia me perguntar assim, tá bom, a gente está aqui com lembrando do Cordeiro de Deus e não do coelho da Páscoa, mas o que faz um ovo no meio dos elementos ali, que eu falei no começo? Esse ovo, gente, representa luto. Por que luto? Porque no ano 70 depois de Cristo, Roma derrubou o templo em Jerusalém. Então, luto, o ovo, é uma simbologia para lembrança, mas também alegria, porque um dia a promessa bíblica é que o templo será reerguido. Vocês estão entendendo? Agora eu me lembrei de explicar aqui sobre o ovo. Então vamos lá. Tá na hora de comer o pão sem fermento. Prepara aí. Você pensou que ia ficar aqui em cima para quê? Pode pôr aqui se quiser, só cuidado, tá? Então vamos lá, queridos. Levante todas as matzot e diga assim. Bom, eu vou primeiro no hebraico. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que fazes sair o pão da terra. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, o Messias. Amém? E aí nós vamos repartir, você reparta com a sua família. Essa é uma festa em família. Todos vão comer. Para vocês, você pode repartir. Então toma. Vamos quebrar aqui um pedacinho. Ó. Rapaz, olha. Tá tudo bem aí, filho? Uhum. Nós estamos agradecendo a Deus porque foi Ele que fez nascer toda a matéria-prima do pão. Você vê como que o povo hebreu é agradecido a Deus e dedica a Ele a fonte de todas as coisas. Não é que nem o povo pagão que pensa que a natureza é a mãe que dá alguma coisa a eles como se fosse uma deusa. Ou outros deuses e espíritos, não. Nós dedicamos ao nosso Deus, o único e verdadeiro Deus de Israel. Aleluia! Uhum. Opa! Espera só um pouquinho, que ele saiu aqui. Aqui está, o segundo cálice, o cálice da libertação. E vos livrarei da sua servidão. Êxodo capítulo 6, versículo 6. Deus prometeu e ele cumpriu. Vos livrarei. Ele estava falando para frente porque ainda era uma palavra profética a Israel. Nós sabemos que Jesus nos libertou da escravidão. Amém? Então eu vou encher o segundo cálice. Você pode fazer isso também? Agora eu não vou levantar. Acho que vai dar certo. Por isso que eu coloquei 4 cálices, vocês lembram? Ok. E como sempre, nós vamos agradecer. E Jesus fez isso também. Você vai ver. É maravilhoso. Dizendo assim, você levante o cálice na sua casa. E nós aqui vamos orar também. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam,
Orei pri hagafen. Beshem Yeshua Hamashia. Amém. Bendito seja o Senhor, Rei do Universo, que criou o fruto da videira em nome de Yeshua. Amém. Então, Lehaim, a vida. Amém. Isso é careta, é, filha? E glória a Deus, todos vão participar. Cuidado para não derrubar, hein? É bênção de Deus. Olha, aqui nós estamos no cálice da libertação. Para vocês agora. Segura firme. E aí você pode ir pegando essa palavra, decorando algumas palavras no hebraico. Eu não falo perfeitamente, mas só da gente buscar mais o hebraico, a gente busca mais o entendimento da Bíblia. Lehaim, a vida. Amém? Esse é uma saudação. Puxa vida, hein? Muito bem. Só que o povo de Israel lá no Egito, eles... Não foi rápido o seu clamor e de repente eles estavam fora. Foram 10 pragas. 10 pragas de juízo de Deus. Aliás, as pragas falam sobre isso. Inclusive a própria Páscoa, a morte do primogênito, fala sobre um juízo de Deus, né? É claro. Então nós temos agora, a gente não tem só as plantinhas, mas nós temos também as raízes amargas. Mahor, é assim que fala, cadê o pastor Jean? Ele que sabe. Mahor, acho que é assim. Mahor são as raízes amargas, nós temos algumas aqui, ó, elas são mais fortes que as ervas amargas. O Davi falou que não quer, mas é só para experimentar, gente. Que as crianças nunca mais vão esquecer, e nem os adultos. Se você fizer esse ato profético na tua casa, a Páscoa vai marcar a sua vida. Não mais o ovinho de chocolate, não. Agora vai ser... Eu não sou contra o chocolate, tá, gente? Mas a ideia do ovo não me atrai. Agora a ideia do Cordeiro de Deus me atrai. Veja só, nós vamos pegar aqui a raiz amarga e vamos consagrar também, tá bom, Davi? E é o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, simbolicamente, esse é bem amargo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher kidshanu bit mitzvotav, vitzvanu al-hilat mahor. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, o Rei do Universo que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou sobre o comer a raiz forte. E agora todos vão comer. Né, filho? O mahor. A gente vai fazer um sanduichinho de matzá recheada de mahor e charrosset. Aquele mais docinho lá, tá bom? Na verdade é o seguinte, primeiro a gente come aqui, ó, Davi, come um. Só que a rabanete sempre quis provar. Sempre quis provar? Rebeca, eu quero ver, hein? Tá meio grandinho, né? Acho que tem o mesmo gosto do que o negócio lá. Esse é amargo, hein? Meu Deus. Pai, pega o meu, sério, não aguento. Não aguento, não aguento. Mas você provou? Ah, eu provei e odiei. Prova aqui esse outro. Olha só, nós vamos fazer agora, você pega em casa, quebra 2 pedacinhos pelo menos. Não gostei. Odiei, pai. O que é isso daqui? Como é que a Rebeca usou isso? É gengibre. Gengibre, temos rabanete. Ó, o rabanete é forte, hein? E aí a gente pode colocar um pouquinho de gengibre. Só que a gente vai deixar sobressair o gosto amargo. Porque ainda que a doçura, a graça de Deus esteja ali, não esqueça que Israel estava escravo no Egito. Escravizado, preso pelo faraó malvado. Pai, me dá um pedaço bem grande, hein? Tá bem falante o meu filho hoje.
Opa! Cuidado, filha. Vamos ver agora. Para a princesa, aí você passa para a mamãe. Enquanto o pessoal come, eu quero ler para vocês aqui. Agora deixa o pai ler, tá bom? Preste atenção, tá ok? Com Cristo, a amargura da escravidão se tornou doçura da liberdade. Por isso que a gente misturou um elemento doce com um elemento amargo. Para você se lembrar da escravidão e quem é o teu libertador. Então ele diz assim, ó. Ele diz assim lá em João capítulo 13, versículo 26. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após o outro, porventura sou eu? E respondeu-lhes, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Então, quando Jesus está se referindo a isso, gente, ó, Jesus respondeu, é aquele quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Você vê que a gente está molhando nos elementos ali? Eu passei com a colher, mas a gente está molhando. Nós também mergulhamos na salmoura, né? A salsinha. Então, Jesus estava realizando esta Páscoa. E eu também preciso comer. Você, o papai, também come. Tá bom, deixa eu provar. Segura. Aí. Então, o que Jesus fez antes de Judas o trair? Ele fez assim. Opa, ficou. Aqui, ó. Ele molhou e comeu. Ele deu a Judas. Ah, eu não te dei? Mas, ó, você não é Judas, tá? Eu vou te dar, mas você não é Judas, tá bom? Muito bom. Aí veio um alívio da doçura que agora sim ela sobrepôs o amargor, simbolizando Jesus que nos liberta do pecado, assim como Deus com braço, mão forte, braço estendido, tirou Israel do Egito. Aleluia. Nesse momento da ceia, qual que seria a direção? De se comer o cordeirinho que ficou do dia 10 ao dia 14 e ele virou um tipo de um churrasquinho. E aquela família deveria comer o cordeiro inteirinho. Êxodo 12, do 1 ao 8, fala sobre isso, né? Eu vou ler aqui para vocês. Ó, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Deus mexeu no calendário e falou, eu vou alterar porque precisa da libertação, então agora a Páscoa passa a ser a primeira festa. Preste atenção nisso, é maravilhoso. Porque a libertação, aí no outro calendário. Esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deve separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Por isso que você está fazendo na sua casa. Você precisa de Jesus na sua casa. Eu preciso na minha casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, por isso que é cordeiro, gente. Sem defeito. E pode ser cordeiro ou cabrito, mas quando a gente diz o cordeirinho, na verdade é porque ele tinha 1 aninho. E a família se apegava a ele, como eu disse no começo. Imagina, passava alguns dias ali. Guardem-no, tá vendo? Até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais. Vocês já assistiram isso naquele desenho do Superbook, lembra? Sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Êxodo 12, do 1 ao 8. Então, nós não temos o cordeiro aqui, porque é opcional. Nosso cordeiro pascal é Jesus. Mas se você quiser fazer uma ceia com cordeiro e comer para lembrar
da história bíblica, você pode. Alguns judeus fazem, judeus messiânicos fazem, alguns irmãos fazem isso. Você é livre. Nós aqui escolhemos a simbologia do cordeirinho, ó. Um cordeirinho bochechudinho. Esse aqui é do pastor Dinho, mas a Rebeca sempre quer levar para casa. Não é verdade? Então eu quero mostrar para vocês e fazendo uma declaração. Este cordeiro representa o cordeiro que foi morto no Egito para libertar Israel da escravidão. Nunca mais nós vamos esquecer. É ou não é, Davi? E agora eu quero orar e eu queria assim atenção. Então, pode segurar. Eu quero orar, eu quero a atenção de vocês, já que vocês não sabem essa oração certinho, tá bom? Senhor, agradecemos-te porque deste a Israel um lugar sob a proteção do Cordeiro Pascal. Agora servimos-nos dessa refeição com o coração agradecido, recordando a tua fidelidade e amor por nossas vidas. Em nome de Jesus, Yeshua, o Messias. Amém. Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Amém, queridos? É por ele, é por causa dele que nós estamos aqui. Chegou até nós. É maravilhoso. Por causa do povo de Israel e a obra de Jesus. Isso é muito maravilhoso. Glória a Deus. E eu só quero abrir um parênteses aqui. Judas saiu antes de terminar a ceia, viu? Antes de comer o cordeiro. Ele não comeu do cordeiro não, porque ele não era participante do Senhor. Ele foi rapidamente fazer o que o inimigo havia colocado no coração dele. Meu Deus. Então, agora, a criançada aqui gosta muito disso. Nós vamos ter a celebração da ceia um pouco mais próxima do que aquilo que a gente conhece. Olha só, é agora que chega o grande momento. Você vai encontrar o Afikoman sem desembrulhar e vai trazer para mim, tá bom? Na sua casa, você pode liberar a sua criança, seus filhos, para procurar. Vai com cuidado aqui que a gente está no estúdio montado. Não derruba as coisas, tá bom? Tudo com ordem e decência, né, pessoal? Criança a gente tem que ensinar a adorar, eles não aprendem sozinhos. Soltos assim na igreja de qualquer jeito. É isso aí, sem desembrulhar, hein, gente? Tem que entregar pro papai, hein? O pai de família, ó. Pro papai. Ah, bom. Pode se assentar, queridão. Amém? Olha só o que a Bíblia diz, querido. O que aconteceu nesse momento de destaque da ceia? Era um momento não apenas de destaque, um momento de revelação. Jesus, ele se identificou com este pão escondido. Ele mesmo se identificou diretamente, foi com este pão. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano de linho e o depositou no seu túmulo novo. Vocês lembram dessa passagem? Aquele homem que tinha posses, ele tinha um túmulo não usado, onde Jesus foi sepultado. Como é que ele foi sepultado? No linho. Veja bem, quase 1.500 anos antes de Jesus vir à Terra, os judeus, e depois isso também foi se formalizando na cultura, os judeus enrolavam o pão da sobremesa, chamado Afikoman, enrolavam no linho e o escondiam, igual Jesus que foi para o túmulo escavado na rocha. Coisa tremenda. Então, o pão ázimo é desembrulhado e levantado, que todos vejam. E o porquê que eu vou fazer isso para que todos vejam? É simples. Quase. Para que todos vejam. A ressurreição, ok? Jesus ressuscitou e deixou o linho para trás. Amém? Os judeus faziam isso 1.400 e tantos anos antes de Jesus vir. Eles já estavam recebendo a direção da ceia. E esse pão que eles escondiam, eles não sabiam que era Jesus. E agora Jesus está levantando o pão. Lá em Lucas 22:19 é o trecho do evangelho que eu vou ler. E tomando um pão, era um deles. Esse aqui é o do meio que nós escondemos. Tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós.
Fazei isto em memória de mim. Queridos, ele partiu. E diz, na verdade, este pão que nós judeus partimos durante todos estes séculos, é o meu corpo que é entregue por vocês. É o meu corpo que é oferecido por vós. Então eu quero orar com você, porque esse é o clímax da nossa festa. Sentado na mesa. É uma festa sentado na mesa. Coisa maravilhosa. Lá para fugir do Egito, eles tiveram que levantar e rápido. Mas a gente pode celebrar sentadinho. Amém? Aleluia. Bendito sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos dá o pão da terra, que nos deu Jesus, que é o pão da vida. Aleluia. Amém. Vamos partir então o pão. Eu já parti uma vez para mostrar para o pessoal e agora eu vou partir. Porque eles fizeram assim, eles foram partindo entre eles. Parte com a mamãe. Vamos comer só o pão, representando o corpo de Jesus. Amém? Então a sobremesa, a doçura, a graça de Jesus estava reservada para esse momento da ceia. Ele não chegou em uma mesa que tinha um pão e um cálice. Era uma mesa repleta de cálices, de pães e de elementos que lembravam o Egito e a saída do Egito. Então ele está dizendo, este pão que vocês partiram é o meu corpo. E agora vem o cálice especial, o cálice da redenção, que também é conhecido como cálice da bênção. Fala, Davi, da bênção. Não quer falar de boca cheia, né? Ele diz assim lá em Êxodo 6:6, e vos redimirei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Eu vou julgar o Egito com meu braço forte, meu poder, e vou redimi-los. Eu vou abençoá-los. Eu vou tirar vocês dessa situação. Olha só. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Paulo cita esse cálice. Não é qualquer cálice genérico. Ele diz assim, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então este cálice que eu vou servir, a terceira taça de vinho, é a taça, o cálice da comunhão do sangue de Jesus, da aliança através do sangue de Jesus. E Paulo está dizendo, cálice da bênção, base bíblica, 1 Coríntios 10:16. Então vamos lá. Terceiro cálice, você em casa também pode colocar um pouquinho mais. Aí. E vamos abençoar. E agora ainda com entendimento aumentado, a gente pode ser mais enfático na nossa oração. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen, b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Em nome de Yeshua. Amém. Então, o que Jesus fez, gente? E antes de tomar, eu faço questão de ler. Lucas 22:20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. 1 Coríntios 11:25. Então, lehaim, a vida que Jesus nos deu. Amém? E eu sou o pai da família, eu vou tomar primeiro dessa vez. Dessa vez não, né? Todas as vezes eu estou tomando primeiro. Glória a Deus, vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Quando Jesus fala vida, nossas Bíblias trazem a palavrinha, a primeira letra é o V em V maiúsculo. Por quê? Vida eterna, gente. Não é só você sobreviver, é viver para sempre diante de Deus. Princesa, vai lá para a mamãe primeiro. Lehaim, glória a Deus.
Glória a Deus. E a gente vai caminhando para o finalzinho da nossa ceia. É claro que dependendo do entendimento do ministrante, né, ele pode acrescentar algumas coisas, suprimir outras, mas a base é base bíblica e é o enriquecimento da nossa vida espiritual. Vamos devolver aqui. O quarto cálice, né, Davi? Tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Olha essa promessa. Sempre que Deus está dando um mandamento, uma ordenança, um ensinamento, ele quer abençoar o seu povo. A ceia de Páscoa é um mandamento de Deus. Jesus disse: todas as vezes que vocês comerem e beberem, façam isso em memória de mim. É profético, é poderoso, é um dos atos proféticos do Novo Testamento. E esse ato profético, ele é perpétuo, desde que ele foi estabelecido, e não é para terminar. Inclusive, nós veremos que cearemos de novo com ele no reino do seu Pai. Aleluia! Eu acredito que será na festa de casamento de Apocalipse 19. As bodas do Cordeiro de Deus. E ali haverá uma grande ceia no reino de Deus Pai. Olha só, o celebrante do casamento, eu acredito nisso. Então, este foi o cálice, esse quarto cálice foi o cálice que Jesus utilizou para anunciar que não beberia mais do fruto da videira até aquele dia. Tendo ceado com os discípulos, Jesus disse: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. Então vamos encher. Agora eu vou colocar o que restou. Será que cabe? Meu Deus. Aleluia. Deu certinho, né? Vamos consagrar. Pense aqui só o seguinte, queridos. Este dia de nós participarmos da festa celestial, quer sendo convidados para essa festa, quer sendo padrinhos do noivo, quer sendo, como a Bíblia mesmo se refere, uma parte da igreja é a própria noiva de Cristo Jesus. Nós vamos participar dessa festa, esse dia está chegando. Este cálice representa isso. Há uma ansiedade por isso. Existem outros entendimentos, como o Elias que ainda não veio. Esse cálice também representa profeticamente para nós que já temos a revelação. Nós sabemos que Jesus disse que João Batista operava no espírito de Elias, na verdade o Espírito Santo através de João Batista operava assim como era com Elias. E nós sabemos que nos últimos dias Deus derramará do seu espírito, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, assim como é a característica do Espírito Santo através de Elias. Ele está nos preparando. Então vamos lá, consagrar. Falta só um pouquinho, filhão. Você está de parabéns. Nós vamos participar e a bênção vai ser completa. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen, b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Em nome de Jesus, o Messias. Amém. Novamente, o fruto da videira, nós estamos dando graças a Deus por este cálice. Lehaim, a vida. Amém. Você em casa pode tomar com gosto também. Eu aconselho a você usar o suco de uva para você não arriscar ficar aí um pouco tonto, né? Nós estamos usando o suco de uva. Mas é claro que o vinho não é proibido, ok? Pronto, princesa. Glória a Deus. Glória a Deus. E como a gente está seguindo a Bíblia aqui, vocês repararam, gente, eu fui mais na cerimônia em si dessa vez, na prática da cerimônia, trazendo algum entendimento simbólico profético. E não poderia ser diferente o nosso final. Por que eu peguei o violão? Eu vou ler para vocês aqui. Este cálice, que é o cálice da adoção, e também é o cálice do louvor, como você percebeu na minha entonação. Volta aqui. Ele inclui os cânticos Halel, né? Salmos 113 a 118, e tem uma palavra, eu até
louvei este hino no ano passado. Diz a Bíblia em Mateus 26, versículo 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, e depois disso Jesus foi crucificado. Eles cantaram o hino, o Filho de Deus cantou o hino. E qual era o teor? Baruch Habab Shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então eu quero fazer duas coisas com você. Porque em todas as nossas festas, nós temos a oportunidade de cultuar a Deus com o nosso coração, com o nosso entendimento, recebendo a palavra de Deus com atenção, mas também com as nossas ofertas. As festas, elas falam de um povo que vinha ofertar ao Senhor, porque cria no Senhor. E aí ele disse para Israel não comparecer diante dele com mãos vazias, e havia justamente um entendimento prático, material mesmo, não materialista, mas material. Eles ofertarem o que eles tinham. Então você pode ofertar o teu coração, você pode ofertar o seu louvor com os seus lábios, você pode e deve ofertar a tua adoração e também fazer a sua oferta, se assim estiver dentro do teu coração. Seja livre. Amém? E aí nós vamos disponibilizar na tela para você. Enquanto nós adoramos aqui com o nosso último cântico, eu quero justamente declarar sobre a sua casa a bênção do Senhor. O resplandecer do rosto de Deus, a misericórdia do Senhor seja sobre ti. Amém? E que Ele possa te dar a shalom, a paz, que excede todo o entendimento, a paz poderosa entrando na sua casa, no seu casamento, na vida, no seu relacionamento com os seus filhos, no seu trabalho, para que tu sejas uma bênção, assim como Abraão, Isaac e Jacó, assim como o mestre Yeshua Hamashia sempre nos abençoou. Eu te abençoo. Então você vai ter a chance aí de fazer a sua oferta e nós vamos louvar para encerrar esse momento abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Baruch haba Shem Adonai, bendito é o que vem. Baruch haba Shem Adonai, em nome do Senhor. Nos alegraremos, vestidos da tua justiça, e celebraremos o amor. Vamos lá. Baruch haba Shem Adonai, bendito é o que vem. Baruch haba Shem Adonai, em nome do Senhor. Aleluia. Gadol Elohai, Shiu ki Gadol Elohai, Kol echad yireh ki Gadol